Amém. Benção. Estamos aqui, 24 de setembro de 2025, numa quarta-feira. Navegaremos nessa manhã por Juízes e vamos entender que os propósitos de Deus para a nossa vida, eles vão se cumprir, não importa quem você seja. E nessa manhã, talvez você se questione muito assim, mas como que eu posso ser usado por Deus, né? Qual que é o propósito de Deus para minha vida? E nessa manhã talvez você vai conhecer Jael. Talvez você ainda não conhecia, nessa manhã você vai conhecer. Talvez você se lembre de Cícera, de Débora, né, uma juíza de Baraque. E você vai entender que muitas vezes o seu papel tem um momento bem definido, bem pontual, mas que Deus usa para mudar a história de muita gente. E talvez não chegou esse tempo ainda, né? O momento de Jael chegou bem específico e ela fez a diferença ali na nação de Israel, mesmo não sendo judia. Então vamos começar orando nessa manhã para que Deus nos conduza nesse momento de oração. Pai, muito obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos. Muito obrigado por essa manhã gostosa que o Senhor nos concede. Nos ajude, Pai, a apreciar e sermos gratos pelo ar que respiramos, pelo clima gostoso que o Senhor nos dá nessa manhã, por amigos que estão aqui. Existem muitas pessoas solitárias nesse mundo que gostariam de ter alguém para conversar. E nós estamos aqui com dezenas de pessoas que se reúnem e que amam umas às outras e que se reúnem em torno do teu nome, Pai. E isso é um privilégio. Nos ajude a enxergar esse privilégio. Privilégio de poder comer alguma coisa. Não vou nem especificar o que, mas só o privilégio de poder comer, de ter alimento à nossa mesa, do nosso sistema digestivo funcionar. Isso é muito bom, Pai. Te agradecemos muito pelo teu zelo e porque o Senhor está entre nós e fala conosco. Isso é muito bom, Pai. E que a tua palavra hoje venha arder em nossos corações. Que de fato cada um que está aqui na oração não passe aqui nessa manhã batendo um ponto de forma religiosa, porque eu tenho que estar lá, mas que esteja atento para ouvir o que Deus tem para nós. Que esteja atento para orar de forma racional, refletindo sobre o que está falando. Que o teu nome seja glorificado, que o Senhor seja engrandecido na minha vida, na vida de cada um aqui. E que isso venha refletir na vida daquelas pessoas que o Senhor trará a nós nesse dia. Nós te agradecemos muito por esse privilégio e que o Senhor conduza-nos nesse momento de oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Nesse momento, eu gostaria de pedir, Saulo, pai, que ore, por favor, pelos jovens, Saulo, para que eles reconheçam que Deus pode usá-los onde eles estão, sem precisar de destaque, sem precisar de aparecer muito, nessa era que as pessoas estão, especialmente os jovens, né? Estão ali contando os likes, contando quantos comentários tiveram na foto, querem destaque. Na minha época já era assim, a gente não tinha like, né? Não tinha rede social, mas a gente queria destaque, a gente queria aparecer, né? Eu vejo aqui minha filha falando da popular da sala, né? A popular da escola. Então, assim, é uma fase que há muito desejo de se sentir pertencente, se sentir notado. E Deus não precisa dessas posições, desse destaque para usá-los, né? E que eles não desprezem a mocidade, né? Mas, pelo contrário, que eles se tornem fiéis, autênticos e que eles sejam visitados pelo Espírito Santo. Amém? Sim, Éder. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque
Mais uma manhã estamos juntos aqui. Mais uma manhã, esse grupo que nos une aqui, Senhor, em oração. Senhor, nós queremos te adorar essa manhã e dizer que só o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Pai, é o nosso Pai. O Senhor é a nossa esperança, Senhor. O nosso mundo, o mundo está bem ruim, está bem, o maligno toma conta do mundo. A corrupção, a confusão. Senhor, obrigado, Senhor, por esse grupo. E a nossa oração nessa manhã, conforme o Éder pediu, é pelos jovens. Senhor, já fui jovem, tem muito tempo. Hoje, meus netos estão ficando jovens, Senhor. Nós temos filhos jovens na igreja. Nós temos um bom grupo de jovens, de adolescentes na igreja. O Éder tem, vários outros têm também. Pai, que o Senhor cuide de cada um, que o Senhor possa tocar em cada um, para que eles possam, Senhor, achar nos seus ensinos, Senhor, um caminho melhor, porque o que o mundo oferece é muito confuso, é muito contrário àquilo que o Senhor deixou de escrito para que nós fizéssemos. Por isso, Senhor, tome cada um dos nossos jovens, a partir do mais novo até o mais velho. O Senhor dê sabedoria para eles, ó Pai, para que eles possam enfrentar esse mundo com sabedoria, com o ensino da palavra. Senhor, nossos professores de escola dominical, que o Senhor dê sabedoria a eles, Senhor, que eles possam saber como alcançar os jovens, que eles possam, Senhor, alcançar, porque não é fácil. É a faixa etária mais atacada, é a faixa etária mais difícil, porque estão em transformação, estão em mudança, Senhor, seu corpo. E, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a cada um. Hoje, o mundo com redes sociais, com tantas coisas que são oferecidas, que eu nem consigo alcançar, mas o Senhor sabe. O Senhor, o Senhor conhece. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor dê sabedoria para os nossos jovens, firmeza e perseverança. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Saulo. Pastor Alexandre, meu querido pastor Alexandre, o senhor consegue orar nesse momento? Amém. Posso? Benção, benção. A gente, um dia desses, trocou um dedo de prosa ali na hora do almoço. E o senhor falou de milagres que Deus fez em tempo de escassez, de desemprego, e de, né, um salário muito pequeno, enfim, né? E nesse momento, pastor, por favor, ore para quem está desempregado, para que eles vejam que Deus pode transformar circunstâncias totalmente inesperadas em oportunidades para recomeçar. A gente não sabe de onde virá a oportunidade, né? E nós temos uma ansiedade, e para a gente era tudo para ontem, e Deus tem seu tempo, né? Eu lembro quando eu fiquei desempregado por 3 meses, eu encerrei uma empresa que eu tinha e decidi voltar para o mercado de trabalho. Deus me deu a direção para estudar inglês, e foi ali naqueles 3 meses que eu aprendi inglês, né? Estudando 12 horas por dia. E aí, quando eu terminei o curso, apareceu o trabalho e eu voltei a trabalhar. Então, Deus tem o tempo dele, a forma dele, e que quem passa por esse momento que é difícil, sim, né? Que deposite sua esperança em Jesus Cristo. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome amanhã desse dia, pela tua graça, misericórdia, teu amor renovou sobre nós. E queremos, Senhor, ó Pai, segundo
essa direção do teu Santo Espírito nesse tempo nosso de reunião aqui, orando, clamando ao Senhor, buscando a tua face, por todas essas pessoas, ó Pai, que enfrentaram, que estão enfrentando, Senhor, esse tempo, Senhor, ó Pai, de escassez terrena. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque o socorro de cada um de nós e daqueles que esperam no Senhor vem do céu, vem do Senhor. Senhor, que a mão do Senhor alcance esses corações com a tua paz, com a tua provisão, com o teu amor, ó Pai. E mesmo, Senhor, ó Pai, dentro das comunidades da tua igreja, Senhor, que nós tenhamos esse olhar, essa percepção, essa revelação e esse cuidado, Senhor, ó Pai, para com a vida desses irmãos e aqueles também que não fazem parte, Senhor, ó Pai, de nenhuma comunidade, assim como o pardal, Senhor, ó Pai, não plantou, Senhor, ó Pai, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem trago alimento, que o Senhor, ó Pai, esteja sobre a vida desses irmãos, sobre esse casal, sobre essa família, sustentando, alimentando, Senhor, ó Pai, com o pão do céu e com o pão, Senhor, ó Pai, na terra também, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós somos testemunha viva, Senhor, desse cuidado do Senhor. E muitas vezes, ó Pai, o Senhor levantou a mão do Senhor, se compadeceu de nós. O Senhor apareceu na nossa vida, Senhor, de uma forma extraordinária, Senhor, grandiosa, por tão grande amor, tão grande cuidado. E nós temos experimentado isso, Senhor, ó Pai, durante a nossa caminhada cristã, caminhada com o Senhor. Mesmo quando nós não conhecíamos o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos trouxe até aqui. Senhor, nós oramos pela porta, ó Pai, de emprego, sobre esses pais, essas mães, esses filhos, ó Deus, que precisam, como foi o irmão Flávio ontem me chamando ontem à noite, Senhor. 11h30 da noite ele me chamando, pedindo oração por uma família, me mandando o currículo daquela mulher, ó Pai, que precisa de um trabalho para ali sustentar a sua casa também, junto, Senhor, à sua família. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de orar, de apresentar, de poder compartilhar, Senhor, ó Pai, tantas coisas, ó Deus, e saber que o Senhor, os teus ouvidos estão, Senhor, ó Pai, abertos, as tuas mãos não estão encolhidas, o Senhor assiste cada um de nós, assiste o teu povo, e abre, Senhor, portas, como abriu, Senhor, ó Pai, na vida do teu filho, pastor Éder, na minha vida, os demais irmãos estão aqui, e naqueles que, aonde essa oração chegar também, Senhor, que eles sejam alcançados, ó Deus, por essa provisão. Nós te louvamos, ó Deus, por esse cuidado, como nós falamos ali naquele momento de almoço, Senhor, do milagre do Senhor sobre a minha casa, da provisão do Senhor, do cuidado do Senhor, ó Pai. Tínhamos tão pouco, Senhor, condição, mas a maior, Senhor, condição, Senhor, ó Pai, foi a provisão do Senhor, e nós experimentarmos o teu cuidado, e que nós possamos conhecer o Senhor mais e mais, andar com o Senhor, entregar, ó Pai, tudo, Senhor, ó Pai, a começar das nossas finanças, do nosso, Senhor, trabalho, da nossa casa, de tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, ó Pai, nós sermos, ó Pai, aqueles que aprendem a compartilhar, a dividir e a abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos nesse dia, pelo perdão dos nossos pecados também, por tão grande amor e provisão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, benção, pastor Alexandre, obrigado. Amém. Carmelita, você consegue orar nesse momento? Me dá um Bom oi aí. dia, sim, oi. Bom dia, benção, te escuto bem. Carmelita, por gentileza, ore por pessoas que estão passando por tratamento psicológico. E eu acredito que seja a principal arma que o inimigo tem usado esse tempo, né? Que é a mente, é atacar a mente das pessoas, gerar um desequilíbrio. E hoje, não sei, se a gente fosse parar aqui para listar os motivos,
os quais podem afetar a nossa mente e nos desequilibrar, assim a lista talvez seria quase interminável, né? Passando por desafios familiares, a economia, a política, é guerra do lado de lá, é violência que a gente, por ter acesso a tanta informação hoje, né, são violências, coisas absurdas que a gente jamais imaginou que acontecesse e estão acontecendo, e agora a gente tem notícia, talvez já acontecia sim há muito tempo, mas agora a gente tem notícia, e aí a gente liga a internet ou liga a TV e vai absorvendo, absorvendo, e isso engole a gente fica ruim, né? Então, ore para as pessoas que já estão ruins, mas também ore, Carmelita, para aqueles que estão sãos não se adoeçam e monitorem muito bem o que leem, o que escutam, o que assistem, porque eu me lembro de Samuel Smiles, o escritor de um livro que chama O Caráter, e ele fala, na verdade, eu adequei um pouquinho o que ele definiu e adicionei primeiro o que a gente consome de informação. Então, o que a gente consome de informação vai nos impactar e aí a gente pega aquilo ali, isso vira o que a gente, a informação que a gente recebe mexe com a gente, que vai definir o que a gente faz, que vai definir um hábito, que vai definir o nosso destino, porque a gente vai acostumando a fazer aquilo ali e isso vai corroendo a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado lá na origem, o que a gente consome de informação, que muitas vezes vai levar a gente para um remédio, para um tratamento, e sim, aí as pessoas ficam doentes mesmo, precisam de um remédio, de um tratamento, mas que elas tomem cuidado com aquilo que consomem e confiem em Deus que dá as ferramentas para superar os desafios da vida. Amém? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua grandeza, obrigado pela tua misericórdia, pela tua soberania. Obrigado, Senhor, por sermos dependentes do Senhor. Porque de nós mesmos, Senhor, quem seríamos? Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos contar com o Senhor até para nos guardar, Senhor, guardar nossa mente. Apesar de sabermos, Senhor, muitas vezes nós temos consciência daquilo que fazemos que não é bom para nós. Às vezes podemos até abrir um celular no momento onde a gente. Eu falo por mim, Senhor. O Senhor sabe que eu estou abrindo meu coração aqui diante do Senhor, que eu poderia estar gastando meu tempo, eu fico perdendo meu tempo. Que gastar o tempo com coisas que nos engrandecem, que nos edificam, é diferente de perder o tempo fazendo coisas que não vão trazer nenhum benefício. E muitas vezes, Senhor, a gente perde tempo e traz para nós coisas ruins, assim como o pastor Eder disse. A nossa mente, ela mente. E quantas vezes, Senhor, ela mente e nos leva para caminhos que vão fazer com que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos fujam daquilo que o Senhor quer para nós. Então eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, que nós tenhamos o raciocínio certo para seguir aquilo que é realmente o que o Senhor espera de nós. Pai, nesses dias que eu estou aqui de repouso, o Senhor me deu a oportunidade de ficar aqui e eu fico analisando o meu dia a dia. Como eu posso correr tanto, fazer tantas coisas, e nesses dias que eu vou ficar quieta aqui, eu estou tentando ouvir mais o Senhor, ver mais do Senhor, e isso tem agradado o meu coração, tem me trazido paz, tem me dado tranquilidade. Então eu peço, Senhor, que os meus irmãos não precisem. E é um repouso tão tranquilo esse que eu estou fazendo, Senhor. Mas que a gente não precise desse tempo, que a gente possa acordar, Senhor, acordar no nosso dia a dia, na nossa correria, nos nossos afazeres. Quantas coisas, Senhor, a gente pode deixar um pouquinho de lado, mas a gente vai entulhando a nossa mente, a gente vai trazendo coisas que não são para nós, a gente vai ouvindo, vai vendo, vai participando de coisas que são alheias à nossa vida. E isso vai trazendo para nós e para dentro dos nossos lares, para os nossos relacionamentos.
maneiras nervosas, a gente fica nervoso, ou a gente fica chateado, magoado, entristecido por coisas que não fazem parte da nossa vida e que o Senhor também nem queria que nós estivéssemos vendo ou fazendo aquilo. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a não acessarmos aquilo que não é necessário para nós, a não participarmos daquilo que não é para engrandecer ou para edificar a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, porque nós somos tão fracos, a nossa tendência, Senhor, é tão má. Nós vamos sempre buscando as coisas que o mundo está nos ofertando, que o mundo está nos mostrando. E eu sei, Senhor, que muitos dos nossos irmãos que estão aqui e aqueles que não estão, hoje estão doentes no físico, porque a mente adoeceu. Então, Pai, em nome de Jesus, aqueles que ainda estão saudáveis, Senhor, que possam acordar para aquilo que não precisa ser feito. E aquilo que precisa, Senhor, que faça com excelência, que faça no caminho que é o Senhor, buscando do Senhor, com a tua luz. O Senhor falou para nós, Senhor, para nós prestarmos um culto ao Senhor racional. Então, o Senhor diz para nós usarmos nosso raciocínio. E tantas vezes, Senhor, nós deixamos a nossa mente vagar por lugares e por pensamentos, e os nossos sentimentos vão sendo afetados. E aí a doença física vem e só lá depois a gente acorda. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, não nos deixe nos perdermos, Senhor. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus eu te peço, a começar de mim, que tantas vezes, Senhor, erro e peço perdão ao Senhor, Pai. Mas eu não quero cometer os mesmos erros, assim como eu creio que os meus irmãos também não. Então, guarde aqueles, Senhor, que estão doentes, que estão dependendo de medicamentos, que eles não tenham, Senhor, o preconceito de não usar o medicamento, porque muitas vezes eles são necessários, sim, mas nada fica igual, tudo passa e eles vão conseguir se libertar disso, assim como eu já consegui me libertar de uma síndrome de pânico. Foi o Senhor que me curou, Pai, há 27 anos atrás. E eu sou uma pessoa ansiosa, o Senhor sabe. E a ansiedade, ela é um mal, Senhor, que nos corrói por dentro. Então, Pai, tira de nós, Senhor, toda ansiedade, todo medo, toda insegurança. Faça com que nós tenhamos os nossos olhos fitos no Senhor, porque é o Senhor o consumador de todas as coisas. E a nossa fé, ela está no Senhor. Aumenta, Pai, a nossa fé, porque sem ela também nós não somos nada. Nós não podemos nada. Pai, em nome de Jesus, que nesse dia o toque do Senhor venha sobre nós, aqueles que estão adoentados emocionalmente, psicologicamente, que a mente esteja doente, mas também que o Senhor toque naqueles que não estão, para que não venham a se perder e não ficar também adoentados. Eu oro crendo no teu agir e com perdão dos nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Carmelita. Amém, Carmelita. Obrigado. E deixa eu só reforçar o que eu falei aqui, irmãos. Do Samuel Smiles, mas que eu adaptei um pouco para você pegar a sequência. Então, acompanhe a sequência aí. Semeie uma informação, ou seja, informação, notícia, que você lê a Bíblia e colha um pensamento. Então, para você ter um pensamento aí na sua mente, alguma informação veio. Áudio, visual, sinestésica, né? Contato, tato, que seja. Então, veio uma informação e isso produziu um pensamento na sua mente. Esse pensamento, esse conjunto de pensamentos vai produzir alguma ação. Você vai fazer algo, vai deixar de fazer algo, mas vai produzir uma ação. E o conjunto das suas ações, aquilo que você faz com frequência, sabe o que que vira? Hábito. Vira hábito. Você faz sempre, virou hábito. O conjunto dos seus hábitos é o seu caráter, é quem você é. Você é o conjunto das coisas que você faz, né? Eu não estou falando de identidade em Cristo, eu estou falando de algo aqui. O que você faz é o que você é, o que as pessoas veem que você é. É o conjunto das coisas, dos seus hábitos, né? É o conjunto que você faz. E o conjunto dos seus hábitos, no final da história, você semeia os hábitos e colhe o caráter. Então, o seu caráter é esse conjunto de hábitos que você tem na vida. E aí Samuel Smiles vai dizer que semeia o caráter e colhe um destino, né, para onde você vai. Então,
atente para isso, porque tudo, né, antes do pensamento tem alguma informação de algum lugar, de alguma forma, de algum sentido que vai produzir seus pensamentos e desaguar lá no seu caráter, no seu destino, né? Então atente para isso, para a origem das coisas, né? E para a gente fechar esse momento de oração, eu queria pedir, Sirlei, que você orasse pelos missionários nesse momento. No domingo eu orei pelo Zezé e usei a palavra lá de Josué, né? Seja forte e corajoso e não temas, né? Não temas, seja forte e corajoso. E nesse momento, Cirlei, eu gostaria que você orasse pelos missionários, porque quando a gente fala seja forte e corajoso, dá uma sensação assim de guerra, de batalha, né? E muitas vezes de coisa física. Mas são múltiplas dimensões que o missionário sofre, assim como a gente sofre, né, irmãos? Mas ele tem outras perspectivas. Porque assim, será que era para eu estar aqui mesmo? Será que era aqui mesmo? Mas a luta está tão grande. Será que não foi um equívoco? E aí a luta vem e vem na mente, assim como a Carmelita acabou de orar. Então, Sirlei, por favor, ore para que os missionários entendam que é Deus que vai trazer a oportunidade, é Deus que vai fazer no tempo dele, com as pessoas que ele quiser, com os recursos que ele quiser, e que a missão ali é proclamar o evangelho, é aproveitar todas as oportunidades que Deus está dando. Ah, e Deus pode dar uma estratégia de fundar uma igreja? Pode, né? Muitas vezes a gente não traz essa perspectiva que muitas outras organizações missionárias têm, mas muitas vezes pode ser, e aí vai, meu irmão, começa o trabalho aí na sua casa, e quem sabe um dia tem um espaço físico e assim vai. Mas que haja uma confiança no propósito que Deus tem para ele. Amém? Pai querido, que profusão de pensamentos, ó Deus, enquanto o pastor Éder falava, veio meu coração, ó Deus, veio minha mente, essa gama de situações que envolvem o ID. É tão grande, Pai, ó. E nós te louvamos porque estamos inseridos numa pequena igreja com essa visão, nos dias de hoje, tão profunda de comprometimento com missões. Ô, Pai, que alegria, Deus, que alegria estarmos nesse lugar de uma igreja que tem missões na veia, como se diz popularmente. E te louvo pela vida do pastor Alain, que trouxe para nós, papai, pelo menos para mim e para muitos de nós na Missão Vídeo, papai, esse chamado tão forte, essa vocação tão forte de viver missões, ó Deus. Eu fico pensando, papai, é, eu não me sinto melhor, pelo contrário, me sinto privilegiado, me sinto abençoado por estar aqui, morar ao lado de uma base missionária, de conviver com essas pessoas, com maridos, com os homens, com solteiros, com crianças, papai, que vivem isso aqui no preparo para cumprir o ID e já estão cumprindo isso aí, papai. E sim, papai, nessa experiência que nós temos, a partir de tantos que compartilham ali na Missão Vídeo, até aqui nas reuniões, nos cultos, na Profundo Cerrado, o envolvimento tão grande, tão profuso, ó Deus, de movimentos que envolvem esse ID, como eu disse, papai. Ô, pai, como é grande essa missão, como é envolvente, como é importante, como é maravilhosa. E a tua palavra diz que conformosos são os pés daqueles que pregam o evangelho, que levam o evangelho, que levam a vida, ó Deus. E eu não consigo alcançar, dada a pequenez da minha pessoa, pequenez do meu coração, da minha mente, a grandeza de tudo aquilo que envolve uma pessoa ser chamada para, de uma forma total ou parcial, cumprir esse ídolo, Deus. Envolve, ó papai, finanças, envolve medos, envolve dúvidas, envolve filhos. Às vezes eu penso, e já tive essa oportunidade de testemunhar, como Zezé testemunhou de uma forma pequena, mas testemunhou como isso envolve os filhos.
filhos que às vezes não tiveram esse chamado, mas estão lá envolvidos num lugar tão longe como a Mongólia, como é o caso do Zezé, como é o caso de outros que estão na África, que estão na Espanha, que estão no norte da África, como é o caso do Leandro, e que a gente não pode nem falar aqui onde ele está, ó Deus. E envolve filhos, envolve dúvidas, medos, porque são humanos. Ô Pai, chama-nos, ó Deus, a nós que estamos aqui, que temos essa benécia, essa bondade, essa misericórdia que o Senhor renova toda manhã, de nos envolvermos com esses missionários que têm um chamado completo, total, assim, e que possamos conversar, que possamos participar, que possamos ter parcerias, que possamos rir com eles, entristecer com eles, ó Deus, e orar com e por eles, ó Deus. Pessoas como temos tido notícias, tantas vezes testemunhou que passou na Inglaterra, na Alemanha, o Tiagão, o Rafa, meu Deus, oh meu Deus, a Denise, papai, o Geander, na África, é muito grande a gama de situações. Não nos deixe fora desse chamado, Deus, possamos participar, passemos como o que destrói, o que não faz diferença. Pai, eu não quero viver assim. Não tem sim, não tem sim. Nós vivemos aqui a coisas como ou sementes de pensamento que formam o caráter, como o Éder acabou de falar, né? E que não se torne hábitos ruins, inócuos, vazios, como o Paulo falou, sino que badala que nada. Eu não tenho, Deus, passar por essa vida sem sentido, não tem outro sentido a não ser é, treino e participar do corpo, pá. Dê com maior medida para a vida do grupo aqui que está toda manhã, no início do dia, orando e compartilhando e palavra. Isso não vai, papai, assim como o vento e do dia, a gente esqueça disso, não isso, por favor, ó Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Sirlei. Amém. Bênção, irmãos. Vamos ao momento de palavra agora. Muito bom ouvir essa oração, Cirlei, e como ela se entrelaça com o que eu vou compartilhar agora. Nós vamos em Juízes 4, irmãos, e eu vou só um breve contexto, né? Lembre que na época dos juízes e dos reis, né, o Israel ele seguia, obedecia a Deus e depois, de novo, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o capítulo de Juízes 4 começa assim, que depois da morte de Eude, novamente os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Então, esse povo ele fica 20 anos no exílio, nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que é a terra que futuramente, né? é, Enfim, vamos para Juízes 4:17 a 22. Preste atenção que tem alguns personagens aqui bem importantes para a gente entender. Antes, quem são os personagens? Cícera. Cícera era o comandante do exército de Jabim, tá? Então, Cícera era o comandante do exército. Ele oprimiu o povo de Israel porque ele tinha 900 carros de ferro, era um poderio militar muito superior ao que Israel tinha, enfim, um povo muito rudimentar ainda. Jael era esposa de Eber, tá? Então agora vamos para Juízes 4:17. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, ou seja, eles tinham meio que perdido a guerra. Cícera foge e vê uma tenda
e pede socorro ali. Para uma mulher que não era israelita, tá? Então, Jael não era uma mulher israelita. Ela era uma mulher esposa de Éber, um queneu, era um povo nômade ali, aliado de Israel, mas ela não era uma israelita. Então, Cícera meio que perde a guerra, um comandante do exército, e chega na tenda de Jael e pede socorro. Então, voltando, Juízes 4:17. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porque havia paz entre Jabim, o rei de Canaã, e a casa de Éber, o queneu. Então ele entendeu que ele era um lugar seguro. Jael saiu ao encontro dele, né? Jael, lembra uma mulher, a mulher de Éber, saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: Retira-se, Senhor meu, retira para a minha tenda, não temas. Então ela fala assim: olha, entra aqui. Retirou-se para a tenda dela e ela o cobriu com uma manta, meio que escondendo, né? Ali o comandante do exército de Canaã. Então ele lhe disse: Peço-te um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu novamente. E disse-lhe mais. Aí ele disse a ela: Põe-te à porta da tenda, e se vier alguém te perguntar, dizendo: Há aqui alguém, você responderá: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele e cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou a terra, atravessou Cícera, estando ele em profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Baraque já de Israel, um israelita, né? Perseguindo a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte, né? Na cabeça dele. Irmãos, aqui é um cenário em que esse povo queneu, ele era um povo aliado de Israel, mas eles também não tinham conflito com o povo de Jabim, de Canaã. Então era um povo que não tinha problema com os dois. Mas só que essa mulher, Jael, ela entendeu o que estava acontecendo e ela foi chamada nesse momento. Tem um contexto maior, depois leia Juízes 4, tá? Para você entender o contexto maior, né? Era um momento em que Débora era juíza. E nesse momento, essa mulher tinha um papel crucial. Ela matou o líder do exército inimigo que oprimia os israelitas por 20 anos. Ela foi chamada por Deus para esse momento muito pontual. E agora trazendo para a sua e para a minha vida. Nem todas as lutas que nós temos eram um campo de batalha, né? Não necessariamente todo mundo tem que ir para uma guerra, mas alguns têm um papel muito específico. E essa mulher estava na tenda dela, estava ali no lugarzinho dela. E Deus trouxe Cícero ali para que ela cumprisse o papel dela, específico ali. Então, não foi o chefe do exército de Israel, Baraque, que a matou, né? E Deus já tinha falado isso lá atrás, né? Entre Débora, numa conversa de Débora com ele. Não foi, ele fez questão que Débora fosse, enfim. Mas Deus tinha um papel específico para Jael naquele momento. Deus pode usar a você e a mim onde nós estamos, quando nos dispomos para isso. Na sua casa, na sua tenda, Deus pode levar alguém lá. Ou seja, nós temos que ter fidelidade a Deus nas oportunidades que Ele nos der. Não é, muitas vezes a gente fica questionando assim, ah, Deus, mas nossa, eu quero alcançar milhares de pessoas. Se Deus quiser isso, Ele vai fazer. Agora pode ser que Deus vai querer trazer uma pessoa na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, ali onde você está. E aí cabe a mim e a você estarmos disponíveis para ouvir, para ter algo que Alan falou muito aqui na minha casa ontem, que é a sensibilidade, que é o discernimento de entender o que Deus quer para mim nesse momento com essas pessoas aqui. Jael venceu o medo, irmãos, porque tinha um homem militar ali que comandava 900 carros de ferro, muita gente, e ela estava ali com esse homem dentro da casa dela, e ela falou assim: é agora.
Deus me chamou para esse momento, pegou uma estaca, foi lá e matou esse homem. Uma mulher comum, simples, matou o líder e encerra a guerra ali. Então a nossa luta, ela é espiritual, contra o pecado, contra as trevas, e nós precisamos ter sensibilidade para lidar com essas circunstâncias. Deus já nos deu em Jesus tudo o que nós precisamos para vencer. Deus já nos deu. E Jael é um exemplo tão simples, né, que talvez você nem conhecia ou nem lembrava, e que Deus a usou num momento crucial. Deus não deixou que fosse Baraque, o homem de guerra de Israel, que eliminasse o homem de guerra de Canaã, mas sim uma mulher na sua própria tenda. Que você e eu estejamos atentos às oportunidades que Deus está trazendo para nós, estejamos disponíveis e tenhamos discernimento para agir de acordo com o que Deus espera de nós. Amém? Deus te abençoe. Nessa quarta-feira, vá em paz, seja sal e luz nessa terra por onde você andar. Deus te abençoe. Amém.